Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Ótima sexta para você que é de sexta-feira, ótimo fim de semana para você que é de fim de semana, que está acompanhando o nosso resumo da semana no Economia e Agora. E você que está chegando aqui na TV, está zapeando, chegou aqui no nosso canal, dizer que esse canal está no ar há mais de um ano, com muita coisa bacana. Se você está conhecendo agora, não tem problema, está na hora de você conhecer. Vai acabar esse programa, tem outro programa super legal. E todos os programas, inclusive essa edição do Economia e Agora, todos os programas a gente vai colocando no YouTube também, no canal, para alimentar você aí com muitos conteúdos. E agora a gente vai falar sobre o mercado dos corretores de seguro ou das corretoras de seguro. Sabia que o seguro de vida tem conquistado um espaço super importante? É o que a gente vai entender na conversa com a Roberta Franco, que é advogada especialista exatamente nessa área. Roberta, para a gente falar do setor de seguros, a gente fala de um setor que é grandioso, né? E ele está pautado na crença das pessoas de proteção. É o primeiro ponto que vocês trabalham, né? É justamente na parte de segurança, né? Da pessoa, da família, ou mesmo da empresa. Porque o seguro, quando nós falamos tanto para pessoa física quanto jurídica. Uhum. Então, é aí uma blindagem realmente para pessoa física e jurídica. E essa blindagem, eu comecei aqui destacando, né, essa questão da pandemia. Teve um olhar diferente das pessoas em relação ao seguro? Aquela pessoa que não tem aquela proximidade com o seguro. Você conhece gente, sempre tem uma pessoa que fala assim, vou fazer seguro de carro, que nada, para que eu vou fazer seguro de carro? Mas esse número é cada vez mais reduzido pelas rodas que a gente conversa, as pessoas buscam. Quando a pessoa não tem uma condição melhor, ela vai faz uma cooperativa ali, mas ela está buscando o seguro. Por que isso tem acontecido? A pandemia também contribuiu? Com certeza. O setor securitário ele está assim, em franco crescimento, graças a Deus, porque isso para o país é muito bom. Se a gente parar para comparar que um país de primeiro mundo, né, se a gente pensar que no Japão 90% da população, por exemplo, possui um seguro de vida. Uhum. Não quer dizer que nós estamos no caminho certo, né? Uhum. E a pandemia, eu acho que ela facilitou, porque ela tirou aquele tabu de nós falarmos de morte e de doença. Porque, infelizmente, né, todos nós tivemos algum caso próximo de alguém que foi afetado pela pandemia, né? Às vezes teve uma internação. Então, isso facilitou o acesso. As pessoas buscaram realmente conversar, entender sobre plano de saúde, seguro de vida e outras demandas assim do ramo de seguros. Ou seja, as pessoas passam a ter uma preocupação maior com a vida e começam a perceber que aquele seguro, ele é uma proteção para todos os seus entes ali, né? Os filhos, a esposa. Porque o que a gente viu na pandemia é que infelizmente, né, gente, parece cena de filme, mas mais de 600 mil pessoas perderam a vida na pandemia. Parece que nem é verdade, de tão horripilante que é a história. Mas o que a gente percebe é que muitas famílias ficaram desamparadas, porque o pai de família, a mãe que era a mulher da casa, que às vezes tinha o filho ali, era mãe solteira, morreu. A gente teve cenas absurdas. E a gente também coleciona casos de pessoas que, pelo seguro de vida, porque tinham seguro de vida, de certa forma, puderam ter um amparo na família. Isso, você como uma advogada que trabalha nessa área, né, você consegue ter a dimensão da importância do seu trabalho, de naquele momento ter feito o seguro e poder proteger aquela família desse intempério todo? Não, com certeza. Assim, eu falo que o corretor ele só se sente corretor quando ele paga o primeiro sinistro dele. Porque quando uma pessoa falta, né, quando nós perdemos um ente, muitas pessoas se aproximam, se solidarizam, dão um apoio inicial, emocional, mas ninguém vai e leva um cheque para a família, né? Então, o papel do corretor é muito sério, assim, eu falo que é uma função social, porque às vezes é um cheque que pode fazer toda a diferença. Seja para uma família mais simples, que perdeu realmente o pilar, seja para uma pessoa que possui mais patrimônio, mas que o patrimônio ficou travado ao inventário por não ter liquidez imediata para pagamento. Então, de fato. E assim, uma outra questão também é a proteção em vida. Então, a cobertura que eu mais paguei na pandemia, graças a Deus, não foi morte, mas foi internação.
que é uma cobertura em vida de clientes que ficaram internados decorrente do Covid, em decorrência Aquela do parte, Covid. aquele período que ele ficou sem trabalhar, ele é recompensado. Ele é recompensado financeiramente. É uma forma da gente manter ali o padrão de vida da pessoa, da família. Então, é algo também que os brasileiros, muitos não sabem ainda, né? Que quando a gente fala do seguro, a gente tem também a proteção em vida, em caso de uma invalidez, de uma internação, de um diagnóstico de doenças graves. Pois é, a gente sabe que o seguro automotivo e o seguro de casa tem uma grande saída nas corretoras, né? Hoje, a gente tem uma projeção aí de o seguro de vida, ele cresceu, mas a porcentagem de brasileiros que faz ainda pequena, está em avanço. Hoje, em torno de 17% da população brasileira já possui um seguro de vida. O que é interessante é que desses 17%, 50% tem aquele seguro empresarial, que é o que a empresa oferece para os funcionários. Ok. E desses 17% que você falou, né, dos 50% que tem um caminho aí da empresarial, é o mesmo caminho do seguro de saúde, né? Do plano de saúde. A maioria dos brasileiros tem o plano de saúde, seguro de saúde, porque está empregado em uma empresa que tem esse benefício. Isso é muito interessante até para os empresários, porque plano de saúde hoje é o terceiro maior sonho dos brasileiros. Então, quando a empresa oferece um plano de saúde para os funcionários, é uma forma que ela tem até de reter talentos, que muitas vezes o funcionário ele deixa de migrar de emprego por ter um plano de saúde ou um bom plano de saúde no emprego atual. Agora, há situações em que o seguro é dispensável? Tipo, há situações em que é difícil, a resposta vai ser não, óbvio, porque você trabalha com isso, mas analisando mais friamente, há tipos de seguros que, por exemplo, vou dar um seguro aqui que eu acho que, na minha visão, pode ser dispensável, você diz que se de repente não é. Você vai comprar qualquer produto hoje numa loja de Magazine, tem um seguro do produto que vem embutido. Muitas pessoas falam que as lojas estão vendendo mais seguros do que produtos ultimamente. Esse seguro, ele é dispensável? Bom, o que é o seguro? Nós pagamos um prêmio, uma taxa, né? Geralmente com valor bem inferior ao bem, em troca de uma garantia ali financeira e às vezes até de um apoio mesmo de burocracia para resolver a questão. E a gasolina, hein? Subiu. Pois é, estava para aumentar e agora é verdade. Tá lá. Os centavos a mais na gasolina têm feito uma diferença na economia. E para a gente entender esse aumento, essa reoneração de impostos, já que o imposto da gasolina e de outros combustíveis, esse imposto estava congelado desde o ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa troca já estava previsto aí para o final do ano, 31 de dezembro, na virada para 1º de janeiro, foi feito lá já a assinatura justamente na posse do Lula, fazendo com que essa reoneração ainda não acontecesse, só que aí chegou março e além das águas de março fechando o verão, vieram também os impostos. E o Daniel Marques, que é professor de economia do IBMEC, conversou com a gente sobre isso. Professor, satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez. Satisfação é minha, Fabiano. Olá a todos. Professor, ninguém gosta de aumento, né? Mas esse aumento era aquela coisa que a gente sabia que ele ia acontecer. Desde que ele foi congelado, o governo federal, de certa forma, deu uma atrasadinha, porque ele era para ter sido já no dia 31 de dezembro. Na prática, nada novo do que foi colocado lá atrás, mas por que esse impacto, essa dúvida toda das pessoas? Pois é o temor de inflação, Fabiano. Todavia, devemos analisar um contexto de uma forma geral e ampla. Esse aumento que teve de 47 centavos na gasolina e 2 centavos no álcool, não será ele que vai chegar aos postos. É claro que a gente demora um pouquinho para sentir como que vai ser o comportamento dos consumidores e do mercado em si, mas devemos lembrar alguns fatores, né? A primeira coisa é que o atual governo ele não retomou as alíquotas anteriores, né? Quase insignificante o aumento no álcool, por exemplo. Todavia, devemos lembrar também que parte da gasolina que compramos nos postos, 27% é álcool. Já tem uma mistura ali. Ou seja, o aumento, na verdade, tende a ser
segundo a Associação de Importadores de Combustíveis, de 25 centavos no litro e de forma irrisória no álcool. Mas isso é o que está na teoria, porque é muito difícil a gente mensurar como que os consumidores vão se portar. Exato. E aí aquele consumidor que se acostumou com essa gasolina lá fora, né? E a gente recebeu aqui recentemente no programa o presidente da Ciamigo, o Mário Campos. Ele completamente contra essa desoneração do imposto, porque o etanol ele perde competitividade. O etanol é um produto brasileiro que acaba não tendo nessas questões fiscais uma forma de competir com o combustível e a gasolina. Até brinco que toda vez que eu encontro com ele, eu falo com ele que eu falei aqui posto de gasolina, opa, posto de combustível, né? Então, e essa exoneração fiscal, essa que o etanol sofre para a competitividade, é algo também que pode mudar aí ao longo desse governo, porque a gente está vivendo aí um momento novo na economia. Sim. Dá para a gente fazer um cenário disso, etanol versus gasolina? Pois é, aí que entra a parte do comportamento dos consumidores. Na economia, a lei máxima é oferta e demanda. Então, fatalmente, nós temos que são bens substitutos para muitos carros, para dizer a maioria dos veículos, né, são flex. Então, fatalmente, os veículos, os consumidores da gasolina tendem a migrar para o álcool. São bens substitutos. E aí, qual pode ser o receio? Com a maior demanda pelo álcool, se a produção não acompanhar, podemos ter elevações nos preços também do álcool, mas não por causa da exoneração ou a retomada da mesma nesse item, mas sim por conta de um aumento da demanda deste bem. Pois é, e aumenta mesmo a demanda, né? Porque a turma já começa a fazer aquela conta lá dos 70%, Isso. já começa a abastecer o etanol, e uma coisa que o etanol também melhorou foi na longevidade também do combustíveis também. Antigamente você colocava o etanol do seu carro, ele não durava tanto, né? Os especialistas dizem que não mudou nada na composição, mas eu percebo que ou os carros estão mais adaptados. Agora, o fato é que o governo, o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele dá a coletiva de imprensa para anunciar essa questão toda, ele põe um ponto que eu falei assim, é o grande ponto que a gente precisa ver até que ponto é isso mesmo. O diesel não teve nenhuma modificação e o diesel é o que faz aí a economia na prática girar, que é a que leva alimentos e tudo mais. Teremos políticas, talvez, voltadas para o diesel, porque o diesel foi um grande problema também no governo anterior, com o ministro Guedes. Ou seja, a gente tem um problema com o combustível, a gente tem um país em que a gente precisa, para o consumo interno, das rodovias, dos veículos, porque a gente não tem ferrovia. Qual que é a análise que a gente pode fazer dessa fala? Olha, também não é tanto assim porque o diesel não foi atacado ainda. É precedente. Principalmente também por conta que o diesel está em patamares históricos elevadíssimos, tanto na concorrência do mercado externo como internamente. Para se ver, ele está mais alto do que a gasolina, né? Está mais R$6 em média. Né? E de fato, essa exoneração no diesel ela tende a durar mais tempo, tá? Justamente para evitar efeitos inflacionários. Já na classe que consome mais a gasolina, o etanol, quem vai sofrer mais será a classe média. Onde é notório que temos um pouco mais de 49% das famílias têm veículos, têm carros em suas residências e 22% motocicletas. Né? Então elas vão sofrer sim digamos assim, uma perda da sua renda que será destinada a tributos, ok? Já do ponto de vista do diesel, não seria bem-vindo nenhum tipo de aumento, porque aí sim teríamos um efeito em cascata, né? Alimentos e tudo que é transportado por esse meio, inclusive o transporte urbano, que é onde então a população mais pobre sofreria. Né? Com esse aumento da gasolina e do etanol, nem tanto. Os ônibus a diesel, né, tendem a manter os preços ali constantes. É claro que a gente está tendo aí certas reivindicações atuais por alguns reajustes. Todavia, na macroeconomia,
tende a colaborar, sim, com a população mais carente, né, que depende do transporte urbano, que não vai sofrer reajustes por conta de tributação neste item, e a classe média que tende a sofrer mais, né, com esse aumento. É isso, economia e agora. E a gente volta numa próxima edição. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Valeu!